Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, né? Graças a Deus, mais um dia aqui nessa realidade, né, pessoal? Como é que se diz? A nossa consciência, né, está aqui, nosso espírito está ainda encarnado. Você tem um veículo, um corpo para dirigir ele, né? E aí você está aqui, tá? Então, se Deus está permitindo que você esteja aqui, é para alguma coisa, tá? Você tem que fazer alguma coisa e principalmente coisas boas, tá, pessoal? Como é que se diz? A nossa manifestação do nosso espírito aqui nessa realidade, né? Acontece, acontece quando a gente tem um corpo aqui. Então, quando a gente tem um corpo, o nosso espírito se manifesta aqui. Seu espírito pode criar coisa que pode fazer coisas aqui nessa realidade, tá? Porque você tem um corpo, aí ele se manifesta nessa realidade. Quando você não tem um corpo físico, né, que é esse veículo aqui mais denso, você não pode se manifestar aqui. Mas tem espírito que se manifesta aqui, tá? Ele pode usar um corpo ou ele pode, através da energia, se materializar, né, aqui nessa realidade, o qual não é permitido que esses espíritos se manifestem aqui, tá? Não é permitido, entende? A manifestação evoluída espiritual, você vê que é uma manifestação que, como é que se diz? É imperceptível para a gente. Só que aqueles que estão conectados a essa energia mais elevada percebem a manifestação. Mas as outras pessoas não percebem. Como também não percebem que espíritos de baixa vibração estão usando ele, tá, pessoal? É isso que acontece, tá? Não tem para onde correr. Sempre vai haver uma manifestação espiritual, seja ela evoluída ou de frequências inferior, vai se manifestar aqui, tá? O qual não era para se manifestar, porque eles precisam de um corpo, tá? O corpo que a gente tem, um corpo físico, tá? Mas ele aproveita do seu corpo físico, ele é espírito e começa a colocar intenções para que você manifeste aquele desejo aqui. E está acontecendo aí com muita gente, tá? Eu sinto muito, mas está acontecendo, tá? Eu preciso falar sobre essas coisas porque muita gente entende a manifestação espiritual, né? Ele acha que a maioria das pessoas acha que a manifestação espiritual é quando aquilo acontece, ou no espiritismo, ou quando alguém se mexe. Ele está pensando que isso que é só manifestação do espírito. Quando você está no seu dia a dia, as pessoas pensam que não há manifestação do espírito. Tá? É isso, pessoal. Porque, pessoal, a gente, todas as pessoas que estão aqui, ela é um espírito
e ela está usando o corpo e ela tem canais de, como é que se diz? Que são os vórtices energéticos, que é conhecido como os chakras, tá? Todos nós temos esses canais que liga o nosso corpo ao nosso espírito, né? Passa pelo o corpo emocional, o corpo astral, sabe? Então, estamos ligados, então. Aonde é que os espíritos não acessam? É no mundo espiritual, quando ele vê nosso corpo espiritual. E começa a acessar para movimentar esse corpo através dos canais que a gente tem espirituais, tá? Que esses canais foram colocados, né, na gente, né, pessoal, para que a espiritualidade, né, espírito evoluído, a gente tivesse comunicação, que é o que? A comunicação com Deus, com seres elevados, tá? Mas o que é que acontece? A gente caiu aqui e está em uma vibração baixíssima, tá, pessoal? Então, é a vibração que os espíritos aí, que às vezes até não quer a nossa evolução, estão aí. Então, eles acessam através desses canais a gente, pessoal. E muitas pessoas já estão tão na densidade do espírito que ela não percebe o espírito, tá? O espírito está ali usando ela, está colocando pensamento, está ali e ela não percebe, tá? Entende, pessoal? Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Mas antes de começar o meu tema, né? Dei essa introdução aqui. Antes de começar meu tema, eu quero agradecer a vocês, pessoal. Eu sempre agradeço, né? Porque gratidão não a gente tem que colocar isso em prática. Agradecer a vocês pela visualização de ontem, pessoal. Do vídeo de ontem, né? Que eu fiquei preocupado que eu fiquei preocupado se aquela pessoa, se as pessoas novas que estão aqui no meu canal, né? Elas iam entender o tópico de ontem, né, pessoal? Mas eu espero que entenda, né, pessoal? É porque aquela gnose, a sabedoria, entendimento, né? A compreensão espiritual que a gente tem que ter. Eu espero que as pessoas entendam aquilo, tá? Porque não é fácil. Se é uma pessoa que não tem muito conhecimento dos termos, das coisas, ela vai ficar um pouco atrapalhada, tá? Mas é isso, como eu falei no vídeo, eu estou aqui aberto para a pergunta dela, a coisa, para eu explicar a ela, né? Principalmente as pessoas novas aqui, pessoas que não entenderam, né? O vídeo de ontem. Mas eu creio que muitas pessoas assistindo assim, tem muitas pessoas novas, tá? Eu vi uma grande visualização, então tem pessoas aí que espero que entenda aquele tópico, tá? Então, agradecer a vocês e muito bom, tá, pessoal? O tópico de ontem, né? Mexeu aí com muita gente e tal. Até mexeu comigo, tá, pessoal? Essas coisas não é brincadeira não, tá, pessoal? Mas aí vamos aqui entrar no nosso tópico de hoje, né? Que deu a introdução aqui da manifestação. Então, o que é o nosso tópico de hoje? O que é a manifestação espiritual? O que é isso, pessoal? Eu vejo muita gente, quando se fala aqui em manifestação, pensa logo aquilo lá que acontece no espiritismo, ou que acontece na igreja, as pessoas ficam se entortando, tá, pessoal? É isso que a maioria pensa, tá?
Aí eu falei, e por que temos que buscar essa comunicação? Por que, que a gente sempre tem que buscar essa comunicação espiritual, pessoal? Porque a gente é um espírito, tá, pessoal? Que estamos vivendo aqui nessa realidade, experimentando. Porque a gente tem um corpo, mas a gente é um espírito, tá? Não esqueça disso. Por isso que a gente tem que buscar essa comunicação com a espiritualidade, principalmente evoluída, que vai direcionar a gente e vai manifestar aqui as coisas boas. Porque se você não está conectado à espiritualidade evoluída, algum espírito de baixa vibração vai estar conduzindo você. Vai estar se manifestando aqui os desejos, as coisas aqui nessa realidade. Não tem para onde correr, tá, pessoal? Ou você permite a manifestação da espiritualidade evoluída, ou você vai, como é que se diz? Você vai permitir a manifestação dos espíritos aí, que não tem evolução, tá, pessoal? É o que está acontecendo agora, em todo grau aqui de social aqui da nossa realidade. Tá, pessoal? Porque a gente é um espírito, tá? Mas vamos saber primeiro o que é essa manifestação espiritual. O que é isso, pessoal? Aí ele fala, a manifestação espiritual é um fenômeno. Então, porque eles acreditam que quando as coisas espirituais são trazidas aqui, é um fenômeno. Mas é uma coisa natural, porque a gente é um espírito. A gente só está usando o corpo, tá? É isso que acontece. Então, é um fenômeno que ocorre quando a pessoa entra em contato com energias superiores. Então, você entra numa energia elevada, a manifestação da espiritualidade vai se manifestar aqui, tá? Por quê? A manifestação da energia, dos espíritos, das energias inferiores, já está manifestando aqui, já está manifestando. Então, você permitir que essa manifestação de energias superiores se manifeste através de você, é você entrar nesse contato, nessa frequência, para que permitir essa energia superior se manifeste aqui, tá? Aí ele fala, como guias espirituais, anjos, entidade divina. Então, guias são os mentores, né? Os mentores se manifestam, os anjos, as entidades divinas se manifestam através da nossa vida, tá? Essa manifestação pode se apresentar de diversas formas. Então, existem diversas formas que essa manifestação a espiritualidade evoluída se manifesta aqui. Qual é a forma? Como visões, sensações físicas, então, talvez um arrepio, uma coisa assim, mensagem intuitiva, está manifestando, tá, pessoal? Ou até a manifestação física no ambiente, tá? Pode acontecer isso, tá, pessoal? Então, veja aí vocês, se vocês não estão manifestando aqui. Quando você manifesta o seu pensamento, o seu desejo, as suas coisas, que você está lançando a energia no ambiente. Então, você está manifestando a manifestação espiritual no ambiente. Tá, pessoal? Agora vai ser dessas formas que ele falou. Ou uma visão, que você tem visão, sensações físicas, ou mensagem intuitiva. Isso acontece muito aqui comigo, que é a mensagem intuitiva, né, pessoal? E sensações físicas também. Eu sinto as energias. Quando a gente sente as energias,
é uma sensação física, tá? Que a gente sente, passa pela nossa física e vai chegar ao nosso espírito, à nossa consciência. E manifestação física no ambiente. Então, pode o espírito se manifestar que tem uma energia tão forte que ela se manifesta no ambiente, tá? Aí ele fala, acredita-se que a manifestação espiritual seja uma forma de comunicação entre o plano terreno e o plano espiritual. Então, é uma comunicação, pessoal. Porque tanto os espíritos evoluídos querem se comunicar com a gente para que a gente faça aquilo que a gente veio fazer, pessoal. Tá? E os espíritos inferior, ele está se manifestando para você fazer coisas contrárias a essa manifestação superior. Então, por isso que há uma guerra, tá? Tá em guerra, tá, pessoal? É isso que acontece. Aí ele fala, essa comunicação, por isso que eu falei, e por que temos que buscar essa comunicação? A comunicação evoluída, né? Não comunicação de baixa vibração. Para que a gente receba instrução de como a gente tem que se comportar, receba aviso do que vai acontecer. Todo mundo, pessoal, é médio, todo mundo está tendo manifestação espiritual, tá? Seja ela física ou não física, através de sonho, percepções. Pergunte a todo mundo aí, mesmo pessoas que não é do meio espiritual. Pergunta a ela se ela já não teve sonho, se ela já não teve uma premonição, uma coisa que ela viu que ia acontecer. Pergunta aí. Todas as pessoas têm, pessoal, porque todas as pessoas é médio. Agora, o que é que acontece? As pessoas não trabalham esse lado espiritual para entender como é aquela mensagem que a espiritualidade está passando, tá? E aí o quê? Ela fica nessa energia baixa, o que é que vai acontecer? A maioria das mensagens são de espírito de baixa vibração. Vai estar usando ela, que ela vem nem percebe. Por quê que ela não percebe? Porque ela está na densidade que o espírito está. Porque quando ela evoluir, elevar um pouco a vibração, né? Elevar um pouco a sua energia, o seu pensamento, melhorar, tá? Então, o que é que acontece? Ela, quando um espírito de baixa vibração se aproxima dela, ela começa a sentir a energia, começa a se arrepiar, né? Começa a arrepiar o monossílabo, sabe? O monossílabo lá atrás sobe pela coluna, então. Porque ela, a aura dela, né? O campo energético dela está percebendo que ver uma energia aí, uma energia diferente, tá? Porque quando a pessoa não, como é que se diz, ela não tem uma energia elevada acima, ela está numa energia baixa, tá, pessoal? Ela está numa energia baixa, ela não sente quando o espírito se aproxima dela. O espírito até tá montado no cangote dela, tá montado igual um cavalo, e ela não sente nada, porque ela está na mesma frequência, mesma densidade, entende? Ela está na mesma coisa. A pessoa só sente que como é que se diz? Ela só sente que o espírito de baixa vibração está se aproximando dela quando ela, como é que se diz? Quando ela tem uma energia elevada.
ela percebe uma energia diferente, entende? Por isso que a gente que trabalha aqui a espiritualidade, muitos aqui já falaram aqui no meu canal aqui, tá? Quando ele sai para lugares movimentados, lugares que tem muita gente, aquela agonia, um lugar onde tem muita zoada, tal, não sei o quê. Então, ali existe muitos espíritos, o qual os médios, eles não são acostumados a isso, tá? É em vários ambientes aí. Então, sente mal, aí vai embora do lugar, tá? A gente é assim, pessoal, tá? Não é porque a gente é fresco, não, é porque a gente está em outra vibração. E a vibração que está rolando ali é uma vibração que não faz bem para a gente, tá? Uma vibração baixa. Simplesmente isso, né? Nada que a gente é fresco. Eu não sou fresco, eu não sou fresco, não, tá? Não é porque que a gente é fresco, é por causa disso, porque a nossa vibração é outra, tá? A gente despertou a consciência, então a gente entrou em um nível de vibração diferente das outras pessoas. As pessoas têm que entender isso. Pior que as pessoas não entendem. Aí quando a gente é assim, fica no canto, essa pessoa só fica no canto dela, olha pra lá. Meu Deus, sai daí, vai para um lugar, tal, não sei, sabe? Sempre tá falando com a gente essas coisas. Porque não entende a gente, tá? É normal essas pessoas. Porque às vezes ela quer orientar como a gente tem que se comportar aqui. Não, a gente não tem que ir com a boiada. A gente tem que ir de acordo com o que é o nosso ser, tá? É isso que a gente tem que fazer. Aí ele fala, uma comunicação entre o plano terreno e espiritual, tá? Então essa manifestação espiritual é uma comunicação entre o plano terreno e o plano espiritual, trazendo orientação e proteção e cura para aqueles que estão receptivos a essa energia. Então, os seres evoluídos, ele quer trazer orientação, proteção e cura para a gente aqui, pessoal, tá? Mas a gente precisa estar na vibração elevada desses seres evoluídos, tá? É o que não acontece. E aí a gente tá na baixa vibração aí. Às vezes pessoas por muito tempo, pessoal. Às vezes tem pessoas que caem, têm ansiedade, caem em depressão. Por causa disso, aí surge as doenças no corpo, aí surge, às vezes é espírito ali manifestando a coisa, tá, pessoal? Isso vai ser resolvido se você desperta e aumenta. Quando você despertar, você despertou lá aquela gnose, lembra? Que é o conhecimento e a sabedoria, né? O entendimento, o conhecimento e a sabedoria. Você despertou aquela gnose dentro de você, a luz começa a brilhar. Então, você começa a elevar a sua vibração. Por isso, pessoal, que as pessoas que estão no meu canal, que despertaram, que melhoraram, aí fica me agradecendo. Não, pessoal, isso foi o trabalho da espiritualidade na sua consciência, né? No seu espírito. Então, ele quer trazer o quê? Com essa comunicação? Orientação, orientar. Olha, não vá por aí, tá? O espírito evoluído quer dirigir você, tá? O Espírito Santo, então, não vá por aí. Por isso que às vezes você ouve uma voz, uma intuição, alguma coisa para proteger você, orientar você pelo caminho. E proteção, então, proteger você do mal que existe, dos espíritos que querem enganar você. Vai proteger a sua consciência, tá? E curar o seu espírito. Vai curar o seu espírito e vai se manifestar no seu corpo físico. É isso que é uma manifestação espiritual. Os espíritos evoluídos querem se manifestar, tá? Aí ele fala, a palavra manifestação tem origem
latina que significa manifestius, que vem do termo manifesto, que significa compreensível, claro, aparente e evidente. Então, o espírito, essa palavra manifesto, né, que é em latim, né, a própria palavra manifestação, que em latim é manifesto, que significa o espírito quer que você tenha a compreensão, seja compreensível, claro, aparente e evidente, tá? Mostra aparente, esteja passando uma comunicação clara e aparente, tá? Essa que é a manifestação dos espíritos, tá? Aqui nessa realidade. Então, quando a gente obedece, entra nessa orientação, a gente vai estar manifestando aqui que espírito aqui? O espírito evoluído, o Espírito Santo, a centelha divina, a luz que está dentro da gente, a gente vai manifestar aqui nessa realidade. E a Matrix não quer isso, tá? Não pode. Proibido. Proibido manifestar luz aqui. É isso que eles vão falar, tá? E é o que a espiritualidade evoluída quer que a gente manifeste, tá, pessoal? Aí ele fala, manifesto é uma junção de manos, que significa mão, e festo, que é agarrado, agarrando, apanhado. Então, é o manifesto da mão, do trabalho espiritual, da obra da mão de Deus sobre a nossa vida. Olha, você vê a raiz, o que significa a palavra manifestação, tá, pessoal? Manifesto, que é do latim, né? Que significa manos, que significa mão. Então, a mão está operando, tá? Agarrando e apanhando. Então, a obra de Deus está se manifestando através da sua vida. Tá, pessoal? Se você permitir entrar nessa frequência de Deus, que é a frequência da espiritualidade evoluída, tá? Senão você vai estar aqui manifestando outras coisas, outros espíritos que não é o espírito de evoluído, de espírito de Deus, tá? Mas todo mundo está manifestando algum espírito aqui. Não tem pode todo mundo está manifestando. Aí ele fala, existe diversos tipos de manifestações, cada uma com a sua característica e propósito específico. Algum exemplo comum inclui a manifestação de guias espirituais, então, dos mentores, né? Que são entidades que apanham e orientam a pessoa ao longo da sua jornada espiritual. Então, os mentores, os anjos, estão nos acompanhando e manifestando, orientando ao longo da nossa caminhada espiritual. A manifestação de anjo, que traz mensagem de amor, proteção e manifestação de entidades divinas, que é os mentores, né? Como santos e divindade, que oferece auxílio em momentos de dificuldade da nossa vida, né? É isso que acontece. Então, eu vi até um EQM de uma mulher aqui, né? Eu vi um EQM que ela falava que o marido dela tinha morrido, né? E ela saiu com o carro aí procurando a igreja católica para encontrar um padre para pedir orientação, porque ela estava arrasada, mexeu com ela, ela ficou desorientada, e aí ela queria ouvir uma palavra, mas só que ela passou em 3 igrejas católicas, né? Porque ela
o que ela acreditava era nesse grupo religioso, né? Ela não foi procurar na igreja evangélica, em outro grupo, sabe? Foi procurar em outro grupo, outro religioso, não foi procurar também, como é que se diz? Um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, ela não foi procurar. Então ela foi procurar naquilo que ela acreditava. Eu vou procurar a orientação de um padre que talvez Deus possa usar ele para falar comigo, né? Para acalmar meu coração. Ela estava chorando e tal. Passou em 3 igrejas, dirigindo o carro, não achava a igreja, o padre tava fechado a igreja, tal. Aí ela achou uma que estava lá, viu, estava aberta e tinha uma mulher limpando a frente da igreja. Ela disse, veio chorando, o padre está aí para... meu marido morreu, eu estou assim desesperado, eu quero ter uma conversa aí com o padre. Aí chorando e a mulher limpando lá, né? Aí ela disse, ó, senta ali, espera ali que ele saiu ali, ele foi fazer uma sopa ali, comprar algumas coisas para fazer uma sopa e daqui a pouco ele volta. Aí ela sentou lá, mas só que ela chegou, estava tão agoniada, chorando aí, que ela deu um cochilo. Quando ela acordou, o padre já estava lá. Tá, pessoal? Aí falando com ela, que ela não se preocupasse, que como é que se diz? O tempo do marido dela já tinha sido, já tinha encerrado aqui nessa realidade, que ela ficasse calma, que ia dar tudo certo agora na frente dela, que ela se acalma, falou com ela, e, e ela não entendeu nada. Ela disse, olha, vá para casa, tal, não sei o que, eu vou lhe abençoar, abençoou ela, tal. E aí quando ela disse assim, olha, volte aqui, para quando você estiver melhor, volte aqui para agradecer que eu vou estar aqui, tá? Eu vou estar aqui para ver que você melhorou aqui, tá? O padre, ela pensando que era o padre, mas era o mentor dela, tá, pessoal? O mentor se fez de padre. Então, ela passou um tempo, melhorou a coisa, ela melhorou, né, emocionalmente, espiritualmente. Aí ela já tinha outro marido, se casou e aí voltou para a igreja, né? Vamos lá, foi com o marido, aí vamos lá, que eu vou agradecer aquele padre lá que ele me atendeu, né? A mulher que estava limpando lá, vou agradecer a eles. Aí quando ele chegou lá, tinha outro padre lá, né? Porque aquele padre não era o padre, era o mentor dela. Aí quando ela veio perguntando pelo padre, é um padre assim, ele é branco, cabelo branco, tinha uma barba branca. Não tem um padre aqui, ele estava fazendo uma sopa, não, o padre aqui não toma sopa, não. Aí, a mulher que trabalha aqui, uma faxineira aí, tal, aí deu a cara e disse, não, aqui não existe faxineira, aqui as pessoas aqui se juntam, aqui fazem um mutirão para limpar a igreja. Não existe faxineira aqui. Aí a mulher ficou assim, nossa, o que é que aconteceu? Entende, pessoal? Então, houve uma manifestação espiritual no momento da dificuldade daquela pessoa, tá? Então, a espiritualidade, os mentores se manifestaram para acalmar ela, tá? Porque viu que ela estava no descontrole e poderia acontecer alguma coisa, tá? Aí ele fala, além disso também é possível vivenciar manifestações através de sinal da natureza, sonho e sincronicidade. Então, através da natureza se manifesta, ou então através de sonho. Então, todo mundo tem, né? Então, por isso que todo mundo é médium, porque é seu espírito que está percebendo as coisas do sonho, a coisa espiritual. E sincronicidade. Então, a maioria do que despertaram aqui, né? Vocês podem colocar aí no comentário, vocês começaram a ver números iguais.
Então, quando você começa a ver números iguais, eu sou um desse, tá, pessoal? Antes de eu começar o vídeo aqui, eu vi 1313. Significa o quê? 1 hora e 13 minutos, né? Eu vi 1313 que eu comecei a gravar esse vídeo. Por quê? É o universo falando com a gente, está manifestando que você está na sincronicidade com o universo. Você está na frequência, tá? Tá mostrando que você entrou na frequência do universo, da manifestação divina. Tá, pessoal? Então, são esses sinais, assim, sutis também que a espiritualidade se manifesta, tá, pessoal? Principalmente aquele que despertaram está em conexão. Então, ele sempre manifesta. Então, todo dia eu vejo essa sincronicidade. Quase todo dia, né, eu tenho um sonho lúcido, tá? Quase esporadicamente, né, acontece de eu ter uma saída do corpo com lucidez, tá? A minha consciência sai olhando o plano espiritual com lucidez. Esporadicamente aconteceu algumas vezes, não frequente, mas com frequência assim, semanalmente, né? Eu sempre tenho um sonho lúcido, tá, pessoal? São sinais, então, são sinais da manifestação espirituais na nossa consciência, tá, pessoal? Aí ele fala, reconhecer uma manifestação espiritual nem sempre é fácil, ainda mais aquela evoluída, tá, pessoal? Pois nem todos estão sintonizados com as energias sutis. Então, para reconhecer uma manifestação espiritual evoluída, que é uma energia sutil, é difícil. Não sei se você esteja nessa frequência, tá? Por isso que tinha gente aqui no meu canal que acontecia coisas espirituais de manifestação sutil na vida dela e ela não entendia. Ela vem entender agora que eu gravei vídeo explicando sobre isso, tá, pessoal? Essa é uma coisa aqui, ó, que muitos espiritualistas têm que explicar também às pessoas, tá, pessoal? Porque a maioria pensa, eu vejo explicando dos espiritualistas que a manifestação é aquilo quando o cara incorpora, que não sei o quê. A maioria, porque tem um entendimento dos espíritas, né? Aí pensa que manifestação é aquilo. Não, pessoal. Tem manifestação sutil que você nem percebe. Às vezes o mentor aqui está me usando, o anjo, o mentor, falando através de mim que eu não percebo. Mas quando eu vou assistir o vídeo, foi um dia que a irmã percebeu. Irmão, não era você, não. Eu digo assim, como assim, irmã? Como assim não era? Você não viu meu rosto? Eu vi seu rosto, mas era outra frequência, era outro espírito que estava falando. Ó, começou aí, ó. Era outro espírito que estava falando através de você. Ela percebeu isso, tá, pessoal? Então, isso acontece porque é uma energia sutil, você não sente. E quando você está nessa frequência, sintonizado nessa, você não percebe que o espírito evoluído usa você, tá? O Espírito Santo, a centelha, usa você e você nem percebe, tá? Aí muitos falam na espiritualidade que a pessoa recebeu uma canalização espiritual, tá? Eu já tenho gravado explicando tudo sobre isso aqui, pessoal, vídeo, tá? Aí ele fala, no entanto, existem alguns sinais que podem indicar a presença de uma manifestação espiritual, como sensação de paz, bem-estar, coincidência significativa, intuição repentina, então toda hora você tem intuição, mudança de humor inexplicável, entre outras. Entende, pessoal? Então, quando você está nessa sintonia elevada, sutil, você tem uma sensação de paz, de bem-estar. Então, quem já sentiu aqui uma sensação de bem-estar
quando estava vendo meus vídeos. É porque você estava entrando nessa frequência. Intuição, recebe intuição repentina, aí seu humor às vezes muda, você está triste, aí você entra numa alegria inexplicável, você não consegue entender. Aí ele fala, é importante estar aberto e receptivo a essa experiência. Por muitas vezes, as manifestações espirituais vêm para nos guiar e proteger em momentos de dificuldade. Então, às vezes acontece essa manifestação intensa, é quando a gente está na dificuldade. Mas sempre ela, se você está na frequência superior, sempre ela está se manifestando. Mas sutilmente. Por quê, pessoal? Ela não quer atrapalhar a sua evolução aqui espiritual, tá? A espiritualidade evoluída, eles são respeitosos para com a nossa consciência, tá, pessoal? Só espírito que não tem evolução nenhuma, que ele vai entrar na nossa vida, vai querer fazer bagunça, vai querer enganar a gente, vai falar coisas que para a gente fazer que não é do agrado da espiritualidade evoluída. Entende, pessoal? É isso que eles vão fazer. O espírito de baixa vibração. Mas o espírito evoluído, ele sempre está se manifestando mais sutilmente, que você nem sinta, para que você não atrapalhe a sua evolução espiritual. Tá, pessoal? Mas a pessoa que vai se afinando com essa espiritualidade, ela vai percebendo a manifestação, ela vai percebendo o que os cristãos falam, o trabalhar de Deus na vida dela. Ela percebe. Tá? E é muito bom, tá, pessoal? Você perceber que você tá vendo ali o trabalhar da espiritualidade, né? Na sua vida, entende? É muito bom, pessoal. Aí ele fala, o benefício da manifestação espiritual são inúmeras e pode impactar positivamente todo aspecto da vida de uma pessoa. Ao entrar em contato com energias superiores, então, só vai ser beneficiado, pessoal, se você entrar nessa energia, tá? As outras energias baixas aí, espírito aí, você não vai ter o benefício da manifestação espiritual, não vai ter benefício. Aí ele fala, contato com a energia superior, é possível receber orientação, insight valioso para tomar decisão importante, encontrar conforto, paz interior em momentos de dor e sofrimento, fortalecer a fé e a conexão com o divino e até mesmo experimentar cura física, emocionais profunda. Então, é isso que vai acontecer. Então, pessoal, existe benefício de você entrar em contato com essa energia, né, superiores, para que o benefício da manifestação espiritual aconteça na sua vida. Porque se você não desperta e não trabalha a espiritualidade para elevar a sua vibração, você vai cair em baixa vibração. E qual é o espírito que vai usar você, pessoal? Coloca aí no comentário. Qual é o espírito? Alguma manifestação espiritual vai acontecer na sua vida, tá? Seja ela superior ou inferior, tá? Não tem como, tá, pessoal? Se você não passar para a frequência evoluída, você vai estar numa frequência baixa. Vai ser usado aí pelo Deus desse século. Ele vai dominando a sua consciência e vai determinar o que você tem que fazer. E talvez não seja coisa boa, tá? Por isso que existe muita manifestação aqui na realidade que não são boas, tá, pessoal? Essa é a prova. É a prova de que... Por isso que eu pergunto a vocês.
teve um cidadão que foi perguntando, como é que se diz? Deus não existe, né? Eu digo, nossa, que bom, né? Deus não existe, é verdade isso? Tá bom. Agora eu pergunto a você, o mal existe? Ele ficou me olhando assim, porque ele presencia a manifestação do mal aqui nessa realidade. Ele ficou assim aí, não, existe o mal. Eu digo, pronto. Então, se existe o mal, tem que existir o bem. E o bem vem de quem? Ele é de Deus. Então, como é que você diz que não existe Deus? Você entende, pessoal? Essas pessoas não estão pensando. Elas estão. Porque elas estão querendo defender uma coisa que, para dizer que não existe, tá entrando na incredulidade, sendo como as pessoas ateus, né? Os ateus querendo defender uma coisa que não tem como ela defender, pessoal. Tá? Só é você dizer, existe o mal? Ela não pode negar, porque a manifestação aqui nessa realidade, o mal está operando. Então ela não pode negar, não existe não. Não existe? Não existe mal aqui? Você entende, pessoal? O espírito do mal, das vibrações negativas, está usando um corpo aqui, está usando uma pessoa para fazer o mal às outras pessoas. Tá? Você está sendo influenciado, sendo levado, sabe? E às vezes até um mal pesado, tá? Porque existe aqueles mal sorrateiramente, que a pessoa falcatrua, rouba, escondido, mente. Então, quando vocês estão fazendo, você está fazendo o mal. É uma manifestação do mal. Ele não pôde negar isso. Aí quando ele não negou, eu disse, então o quê? Uma coisa é lógica, se existe o mal, vai ter que existir o bem. Ele ficou me olhando assim com duas bolas de olho. Isso foi até na faculdade, tá? Essa pessoa perguntou a mim, né? Porque ele sabia que eu ia para a igreja, tá? Aí perguntou a mim. Eu digo, ó, é uma coisa certa. Se você disser que o mal existe, você vai ter que concordar que existe bem também, tá? Porque tem que existir essas duas. E aí, se existe o bem vem de quem? Ele falou de Deus. Ele ficou assim me olhando com duas bolotas. É pessoas que querem defender um lado, pessoal. Para que você está fazendo isso? Eu sou ateu, eu não acredito, tal, não sei o quê. Você pode ter até alguma coisa contra as religiões aí da matriz, as coisas, mas você reconhecer que existe Deus, que existe o diabo, que existe o bem e o mal, você tem que acreditar, independente de você. Por exemplo, eu não tenho nenhum grupo, mas independente de eu não estar em nenhum grupo, eu acredito nisso, tá? Porque a lógica mostra isso. Se eu vejo aqui a manifestação do mal aqui, então, se eu estou vendo a manifestação do mal, porque existe um bem também, tá? Não tem como correr disso, tá? Aí ele fala, experimenta a cura física e emocionais. A manifestação espiritual pode trazer uma sensação de propósito e significado à vida, ajudando a pessoa a se sentir mais conectada com o universo e com seu interior. Então, essa manifestação vai trazer uma sensação de propósito e significado para a sua vida. Porque os espíritos evoluídos vão intuir você no que você tem que fazer aquilo que você está determinado para fazer. Ajudando as pessoas se sentindo mais conectadas. Então, ele vai intuir você para você fazer o bem, ajudar as pessoas. Ter amor. Ele vai colocar aquele sentimento de amor, de empatia. Aí quando você vê uma pessoa, ele toca no seu coração para você ajudar aquela pessoa.
aí vai haver a manifestação espiritual na sua vida. Você vai ser usado para fazer um bem a uma pessoa aqui nessa realidade. Entende, pessoal? Para o bem se manifestar, o bem precisa que alguém se coloque na frequência do bem, na posição para ser usado para trazer o bem para essa realidade. Porque a realidade, ela não vai, a espiritual, ela não vai se manifestar assim, pronto, manifestei. Não, não é assim, pessoal. É igual também o mal. O mal, ele precisa de um corpo aqui, ele precisa de alguém estar na frequência para ser usado para colocar o mal aqui. E é a maioria que estão aí nessa frequência, tá, pessoal? É a maioria. Por isso que você... eu perguntei ao cidadão se ele tinha mal aqui. Ele não pôde negar, porque é a maioria. Em todo lugar ele está vendo mal, está vendo engano, está vendo pessoas que estão matando, fazendo coisas aí erradas. Ele está vendo. É inegável. Todo mundo está vendo a manifestação. E aí eu pergunto, isso é uma manifestação divina? Claro que você não vai dizer que é, tá? É uma manifestação divina? Não é, tá? Então, a espiritualidade evoluída, divina, precisa que você entre na frequência para usar, para você fazer, ajudar uma pessoa a fazer um bem, tá? E aí você vai estar conectado com o universo, com o seu eu interior. Você vai estar conectado à sua espiritualidade. Tá, pessoal? E foi para isso que a Bíblia fala que Deus chamou a gente para a gente fazer as boas obras. Tirou você de uma frequência, colocou em outra para você ser usado pelo Espírito Santo, né? Pela espiritualidade, para fazer o bem. É isso, pessoal, tá? Porque se você está na frequência aí, você não vai fazer bem nenhum, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Tem muita gente aí fazendo mais mal do que bem, tá? É uma manifestação do mal, tá? Mas é uma manifestação espiritual também. Seja ela bem ou mal, alguém está manifestando aqui a manifestação espiritual. Não tem como a gente fugir da manifestação, tá? Agora você vai escolher qual manifestação você quer colocar aqui nessa realidade. Você vai escolher. Então, o seu livre-arbítrio vai servir para isso. Você escolher o que você quer manifestar, a manifestação espiritual aqui na realidade. Porque, ou você querendo ou não, você já está manifestando espiritualmente na realidade. Você está lançando algum tipo de energia. Então, qual energia, foi a pergunta que eu fiz lá, não foi? Qual energia você está lançando aqui no ambiente? Será que é uma energia evoluída, positiva, que está fazendo bem, ou é uma energia negativa? Você faz análise aí agora de você, tá? Faça a sua análise. Aí ele fala, cultivar a manifestação espiritual requer prática, paciência e dedicação. Então, existe para trabalhar a espiritualidade, né? Prática que vai fazer com que essa manifestação evoluída se manifeste. É importante estar aberto e receptivo às energias superiores. Então, a energia evoluída, cuja conexão profunda com o divino através da meditação. Então, existem essas práticas, né, que vai ajudar a gente a entrar na frequência para ser usado pela espiritualidade, pelo Espírito Santo, a centelha divina, o eu interior, né? A gente vai ter que entrar nessa situação. Então ele diz, profunda conexão com o divino através da meditação, oração, tem que fazer, e leituras espirituais, e manter uma atitude de gratidão, amor, em relação ao universo, em relação às pessoas também. Você tem que manter nessa vibração para você, a qualquer momento, ser usado.
para fazer um bem a uma pessoa. Por isso, pessoal, que eu quero que você entre nessa frequência, desperte. Porque quando você entra nessa frequência, nesse espírito, você vai ajudar as pessoas, talvez vai ajudar até aqui o meu canal. Você vai ver, nossa, irmão Samuel precisa lá de ajuda. Então, você vai sentir, você vai ser usado pela espiritualidade. Tá, pessoal? Por isso que eu quero, tá? Mas às vezes essas coisas, a manifestação, nos assusta, principalmente as espirituais evoluídas, né? Que é uma energia que a gente desconhece ainda, tá? A energia baixa aqui a gente já tá, tá? Mas a energia evoluída a gente se sente estranho, né? Algo é isso, pessoal. Aí ele fala, além disso é essencial estar em sintonia com a natureza, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito e buscar o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Quanto mais a pessoa se dedica e cultiva a manifestação espiritual, mais ela se torna receptível à mensagem e à orientação do plano espiritual evoluído. Então, ela vai se tornar mais receptível. Ela vai receber mais mensagem. Tá? Mas é preciso você sintonizar o seu corpo, cuidar do seu corpo, alimentação, da mente, do espírito, tá? Veja se a mente não está confusa, o espírito não está perturbado, as emoções não estão atrapalhando. Então, buscar o conhecimento e o desenvolvimento pessoal. Quando a gente faz isso, a gente entra em uma sintonia boa, pessoal, o qual a gente vai ser usado pela essa manifestação espiritual evoluída, que vai trazer mensagem e orientação do plano espiritual para a gente aqui. A gente colocar em prática aqui, tá? Aí ele fala, a manifestação espiritual está intimamente ligada à lei da atração. Por que ele fala que está intimamente ligada? Porque você sabe o que é a lei da atração? Tá aqui meu vídeo. No YouTubão aqui. Tá aqui. Para você estudar o que é essa lei da atração, tá? Tem muitos espiritualistas aí falando, mas às vezes está desvirtuando também a lei da atração. Que está pensando que a lei da atração é só para atrair dinheiro, tá, pessoal? Para atrair dinheiro, riqueza. Alguns espiritualistas, alguns desvirtuaram essa lei da atração. Porque essa lei da atração é o que o hermetismo fala. É aquilo que você está vibrando, suas emoções, seu comportamento, é o que você vai atrair para você. Então ele fala, a lei da atração que afirma que nosso pensamento, aí ó, emoção e crença molda a nossa realidade e atrai para nós aquilo que focamos nossa atenção. Então, quando você está numa atenção focada em alguma coisa, pode ser vibração baixa ou alta, você vai atrair para você. Aí ele fala, ao cultivar uma conexão profunda com o divino e manter uma atitude positiva e amorosa em relação ao universo, a pessoa se torna um imã, tá? Ela é um imã. O nosso campo energético aqui, campo emocional, é tipo como um imã. A gente está atraindo as coisas. Então, mesmo você não se comportando só aqui, parado, pensando, no que você estiver pensando, então, se você estiver pensando bobagem, pessoal, você acha que o que é que você vai atrair para você? Entende? Essa é a lei da atração. Se você está pensando coisas boas, fazer o bem, as coisas, o que é que você vai atrair para você? Entende? Então, se torna um imã para a energia positiva e manifestações espirituais benéficas. Através da lei é possível manifestar amor, abundância, saúde, sucesso e felicidade em toda a área da vida, criando a realidade alinhada com o desejo mais profundo do coração.
Então, você vai atrair essas coisas boas. É por isso que quando você pensa, está fazendo bem, você está atraindo coisas boas para você, tá, pessoal? E é isso que não quer o Deus desse século aqui, não quer que você se manifeste assim, tá? Não, 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 não. Esse negócio de manifestação de amor, de abundância, de saúde, sucesso, não, felicidade? Que negócio de felicidade? Não, 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 não. Aqui não. Então, por quê? Aqui nessa realidade você sabe que existe aqui uma energia negativa que a gente é conhecida como o diabo, como o Deus desse século que está operando aqui para a gente não evoluir espiritualmente, tá? Você sabe disso, tá? Principalmente os evangélicos, aquele que estuda essas coisas de a manifestação espiritual, né? Tá acontecendo aqui, tá, pessoal? Então, quando a gente entra nesse limiar, nessa energia evoluída e começa a manifestar aqui, é um problema para eles, tá? É um problema. Aí ele fala: a manifestação espiritual está intrinsecamente ligada à espiritualidade. Então, não, sem você trabalhar a espiritualidade, pessoal, não tem como a manifestação evoluída se manifestar aqui, pessoal. Não pode, tá? Não existe isso. Porque está intrinsecamente ligado a você trabalhar para você alcançar a frequência. Senão você vai ficar na frequência baixa e vai ficar na energia dos espíritos aí, tá? Dos espíritos malignos. Não tem para onde correr, pessoal. A gente está nessa realidade e não tem para onde correr, tá? Você quer que eu corra para onde? É toda hora eu pergunto isso. Porque se alguém tem algum lugar para eu correr aí, me diga aí, tá? Para onde é que eu vou correr? Se você tá. Como é que se diz? Eu ia pegar o fígado, mas quiser correr aí, tá? Quer ter um lugar aí para eu correr, me avise aí, tá, pessoal? Porque até agora não existe outro lugar, tá? Não existe outra saída sem trabalhar a espiritualidade, que busca por um significado e propósito e conexão com algo maior, que é nós mesmos. Ao vivenciar manifestação espiritual, a pessoa se abre para uma dimensão espiritual da vida, reconhecendo a existência de um plano superior de consciência, amor que permeia todas as coisas. Então, pessoal, quando você trabalha a sua espiritualidade, né, você vai vivenciar, você vai perceber, né? Vivenciar é perceber a manifestação espiritual. As pessoas se abrem para uma dimensão espiritual da vida dela e reconhecem a existência de um plano superior de consciência. Então, você trabalhar a espiritualidade é reconhecer a existência de um plano superior de consciência, amor que permeia todas as coisas. Então, o amor de Deus que está permeando tudo. Aí ele fala: a espiritualidade nos convida a transcender as limitações da mente e do ego e cultivar a paixão, a gratidão e o amor incondicional, e a viver em harmonia com o universo e com todos os seres vivos. Então, você vai entrar, a espiritualidade vai fazer você transcender essa mente do ego, que a gente está aqui levada pelo desejo, e cultivar o quê? Compaixão, amor incondicional, gratidão, e viver em harmonia. Então, quando você entra numa vibração dessa, você já está vibrando alto. É assim, pessoal, tá? Não tem para onde correr, tá? Me diga aí para onde eu vou correr. Não tem, tá?
Aí é isso que é a espiritualidade, tá? Então, vamos parar aqui, pessoal. Já 1 hora. Você vê que passa muito rápido, né? Uma hora de que a gente tá gravando aqui, tá? E aí eu vou continuar a segunda parte depois que eu fazer uma merenda ali. Aí eu venho aqui gravar a segunda parte, tá? Então, até a segunda parte sobre esse tema, tá? Até a segunda parte, pessoal.